Nesse vídeo eu vou contar para você um problema muito comum que ocorre em muitas empresas, principalmente empresas menores, que não sabem exatamente aonde é que estão os problemas financeiros, aonde é que estão ocorrendo as possibilidades de solução, simplesmente porque eles não levam em consideração esta situação que eu vou contar para você e também a solução que eu vou contar para você como é que se faz. Em finanças, sempre há o problema de você saber aonde está a questão. E eu já vivi isso muitas vezes, principalmente quando as empresas não sabem estruturar muito bem o seu fluxo de caixa, como nós fazemos com o nosso fluxo financeiro conhecido como body check. E então as empresas estão ali, registrando uma massa de dados enorme, uma multidão de lançamentos financeiros. E esses lançamentos financeiros, quer sejam a crédito, quer sejam a débito, não fazem os gestores enxergar muito bem quais são os problemas existentes, quais são as situações existentes. E essa situação de não enxergar leva os gestores a ficarem cada vez mais em dúvida, cada vez mais com medo de agir. E eles costumam tentar enxergar o que fazer, criando situações, às vezes, mirabolantes. E normalmente, quando nós chegamos nas empresas, o que nós fazemos é tentar tirar essa situação de mirabolante para algo sensato, razoável. Nós já fizemos isso centenas de vezes. Chegamos nas empresas e normalmente criamos aquilo que se chama de plano de contas. Plano de contas nada mais, nada menos é do que você dizer ou dar um nome a cada despesa, a cada custo, a cada receita. Eles precisam ser estruturados e despesas ou receitas ou custos que têm a mesma origem, ou seja, é a mesma coisa, precisa ser chamado pelo mesmo nome para que não haja confusão quando nós vamos analisar os dados. Isso precisa ser feito, existem duas formas de se fazer. Na contabilidade, nós chamamos isso de plano de contas contábil. Mas os gestores têm uma certa dificuldade de fazer a gestão pelo plano de contas contábil, porque costuma ser muito complexo, e então existe aquilo que se chama de plano de contas gerencial. Um plano de contas nada mais, nada menos é do que criar e dar àquela criação nomes e números que sejam facilmente entendíveis ou inteligíveis aos gestores que vão acompanhar o seu fluxo financeiro e também aquelas pessoas que vão lançar as despesas ou receitas. Quando nós começamos a fazer isso, a usar o plano de contas gerencial, nós começamos, portanto, a dar maior rastreabilidade financeira à empresa, com mais clareza. Nós sabemos que estamos gastando, por exemplo, tanto com serviço, tanto com o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, estamos gastando tanto com folha, ou seja, despesas com pessoas, nós estamos gastando tanto com despesas financeiras, e esse tipo de situação em que nós vamos aglutinar ali as despesas ou as receitas, torna o processo muito mais claro. Qual é o efeito disso? Clareza facilita a tomada de decisão sábia. Facilita a tomada de decisão que vai levar você e a sua organização a ser mais bem sucedida. No nosso fluxo de caixa body check, em que várias organizações estão ali usando e sendo monitoradas e auxiliadas pela nossa equipe, ao longo dessas várias décadas que fazemos isso, nós percebemos qual é o padrão ideal razoável de um plano de contas gerencial. Auxiliamos centenas de empresas ao longo desse tempo e dessa história a construir o seu plano de contas que tem um razoável padrão, inclusive com uma certa aceitação pelo mundo todo dentro daquele padrão, porque é inteligível, é fácil de entender e não só fácil de entender, segue uma lógica que pode haver um link, ou digamos assim, conversa com o mundo contábil, de maneira que o plano de contas gerencial conversa com o plano de contas contábil, facilitando a sua visão, facilitando a sua tomada de decisão e não só isso, facilitando que o gestor e a empresa sejam muito bem-sucedidas.